Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy O Bagdadi, encontro onde nós repercutimos um pouco dos acontecimentos da economia e da política internacional ao longo dos últimos dias. Lembrando, Tanguy, que nessa semana nós tivemos um bate-papo extra especificamente dedicado às eleições alemãs. Eleições alemãs, então, que a gente não vai tratar aqui no podcast do bate-papo semanal, do bate-papo tradicional, porque tá lá no feed um episódio específico sobre esse tema, não é isso? É isso, gravamos na segunda-feira. Lembrando, né, a gente começou a fazer algumas lives quando aparece algum assunto muito importante, algum assunto que envolve, às vezes, política internacional e economia, então que a gente queira desenvolver um pouquinho mais. Então nós temos os nossos bate-papos, são gravados sempre na quarta-feira à noite, então muita gente ouve aí na quinta-feira, na própria quarta-feira à noite, mas eventualmente quando aparece algum tema mais quente, algum tema, né, mais importante, a gente, ao invés de fazer uma coluna individual, a gente bate um papo, né? A gente marca uma live aqui, portanto, e conversa. A gente fez isso na última segunda-feira sobre as eleições alemãs, então é algo da mais alta importância que vale a pena a gente discutir aqui também. Como vai, Daniel? Tudo bem com você, cara? Tudo tranquilo. Essa semana aí, ela tá sendo uma semana um pouco confusa, mas dentro das possibilidades que a pandemia nos permite, desculpa, a gente vai sobrevivendo. Eu não entendi. Você falou semana ou década? Não entendi. Porque você fez uma pergunta sobre a semana, ou não, ou melhor, o bate-papo se refere à semana. Então eu fiz o recorte da semana para analisar. Entendi. Achei que era mais adequado e tal. Eu assisti hoje CPI, cara, ouvi coisas estranhíssimas na CPI. Enfim, achei um negócio de mau gosto. Mas deixando isso de lado, vamos falar aqui de política internacional e de economia. E Tanguy, eu soube que você quer falar sobre o Japão. Quero falar sobre o Japão. Japão que está vivendo um momento aí de transição de governo, e eu tenho certeza que você vai explicar isso pra gente direitinho. Daniel, quem acompanha a política internacional há um pouco mais de tempo deve lembrar que houve um governo longo. O Japão é um regime parlamentarista, né? Então a liderança de governo é sempre o primeiro-ministro. Então houve um primeiro-ministro que durou, né, que permaneceu lá de 2012 a 2020, que foi o Shinzo Abe. Até hoje, Daniel, me complica se é Shinzo Abe, se é Abe Shinzo, eu não sei, é um dos dois aí, tá? Mas a gente vai chamar aqui de Shinzo Abe por causa da intimidade, né, por conta da longa data que nós temos já de contato com ele. E ele renunciou no ano de 2020. Ele foi uma liderança bastante importante à frente do Japão, implementou lá reformas econômicas, né, os Abenomics, né, que se você quiser explicar daqui a pouquinho, talvez valha a pena. E ele se afastou do poder por conta de questões de saúde, né? Enfim, ele teve um problema de saúde e acabou se afastando do poder no ano de 2020. Ele entregou o poder para um cara absolutamente... Mais uma vez, né, isso a gente já falou quando a gente falou sobre a Alemanha, né, no Japão me parece que é algo parecido, pouco carismático, apagado, impopular, que foi o senhor Yoshihide Suga, que, portanto, foi primeiro-ministro ao longo de cerca de um ano. E não durou também. Então ele foi substituído hoje na liderança do partido. O partido é o PLD, que é o Partido Democrático Liberal, na verdade PDL, né, na sigla em português, e ele deixou a liderança do partido. E aí, só para lembrar, né, quando você lidera o partido e você tem o partido está no governo, você se torna primeiro-ministro. E hoje a gente teve a mudança na liderança do partido. Então, quem assumiu a liderança do partido governista é o Fumio Kishida, que deve se tornar, mais uma vez, o partido dele, né, o partido do governo, tem maioria no parlamento, então sem grandes problemas deve se tornar, muito provavelmente na próxima segunda-feira, o próximo primeiro-ministro do país. E aí eu estava lendo, Daniel, o que se fala sobre o Kishida, né, como é que deve ser a gestão dele e tal, e assim, escolheram aparentemente o cara mais conservador de todos, conservador não em termos de valores, mas em termos de mudanças. Vamos mudar pouco, a gente vai mantendo. O Shinzo Abe... é o estilo japonês, né? O estilo japonês é mudar pouco também, né? O Shinzo Abe fez o governo dele, fez o que tinha que fazer, e aí o Suga também fez as mudanças ali necessárias, pontuais, pouca coisa e tal, e ele, portanto, tem mais ou menos esse estilo de manter as coisas da maneira como estão. Ele já fazia parte do governo, ele era ministro das Relações Exteriores, então... Teremos uma mudança de governo que não deve se refletir nesse momento em grandes mudanças no país. E aí, as informações que vêm de lá, e eu acho que isso que
você poderia comentar, é que o Japão vem vendo desafios cada vez maiores. Tem uma população envelhecida, tem uma dívida, né, cada vez maior, então uma dívida pública que vem crescendo. Então, há desafios a serem lidados. A própria China, né? Vamos lembrar, quando o Shinzo Abe se tornou primeiro-ministro lá em 2012, a China não era ainda o que é hoje, né? Passou-se quase uma década, a China já é um negócio muito maior. A China, aliás, viu com bons olhos, um cara conservador, não vai arrumar problema, vai, de repente, falar sobre direitos humanos e tudo, mas não vai avançar muito mais. Mas a percepção que se tem é que o partido governista, aliás, quando eu digo partido governista, é governista mesmo, tá? Esse partido, que é o Partido Democrático Liberal, só não esteve no poder da década de 50 para cá 2 vezes, tá? Só de 93 a 96 e de 2009 a 2012. O resto sempre é o mesmo partido no poder. O partido, portanto, manteve uma linha de estabilidade, não vamos mexer muita coisa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, o Japão está enfrentando uma série de desafios importantes na área da economia. Em primeiro lugar, você até colocou, é um país bastante envelhecido. E isso traz desafios, traz dificuldades no que diz respeito ao crescimento econômico. Você já não tem mais aquele bônus demográfico, você não tem mais aquele impulso que a demografia seria capaz de gerar no seu crescimento econômico. Além disso, o Japão é um país que tem apresentado ao longo das últimas décadas uma certa aversão ao consumo. Os japoneses consomem muito pouco, poupam muito, e isso tem se tornado um problema em termos de ritmo de crescimento econômico. E um outro aspecto que merece ser destacado também é que o Japão tem perdido a capacidade inovadora. O Japão não é mais hoje aquele Japão até os anos 1980, extremamente inovador, com empresas de vanguarda e de liderança. Hoje o Japão, por exemplo, é um país que tem menos unicórnios que o Brasil. O unicórnio é aquela startup que atinge um valor de mercado de $1 bilhão. Ou seja, isso seria um termômetro mostrando que o Japão já não tem mais aquela capacidade inovativa que tinha no passado. Resta ao Japão hoje tentar formar ali o grupo Quad, né, com os Estados Unidos, com a Índia e com a Austrália. Teve até uma reunião na Casa Branca semana passada para tentar gerar algum tipo de contenção em relação à China, porque o Japão sozinho não vai a lugar nenhum nesse tipo de estratégia. Fora isso, a gente está falando de um momento onde as Abenomics elas estão sendo bastante questionadas no Japão. Aliás, não é dessa semana, elas já vinham sendo questionadas desde a saída do Abe no ano de 2020. Você pode explicar o que é Abenomics? Isso é importante. Abenomics foi essencialmente, aliás tem sido, ainda está em vigor, uma política fiscal fortemente expansionista associada a uma política monetária fortemente expansionista. Quer dizer, o governo japonês colocou tudo o que podia para tentar empurrar a economia à frente, para tentar fazer com que a economia deslanchasse e crescesse de forma mais acelerada. Aceitou um aumento do endividamento do governo japonês. O governo japonês é o governo mais endividado do mundo em proporção do PIB, supera a casa de 230% do PIB, só se mantém porque é um governo que tem muita credibilidade diante da sua população e também diante da comunidade internacional. E o Banco Central do Japão entrou em quantitative easing, começou a injetar ienes em circulação, a fazer uma política emissionista mesmo para tentar estimular a economia japonesa. O fato é que o Abe, como você colocou, ficou no governo durante 8 anos e essa política não fez deslanchar o crescimento japonês. E pior, essa política ela teve como resultado uma valorização excessiva de ativos de renda variável, principalmente ações, e concentração de renda. Então, na prática, existe hoje uma crítica a essa política. Puxa, vocês fizeram essa política super expansionista com o objetivo de estimular a economia, aceitando que o governo japonês se endividasse mais, fez uma política monetária fortemente expansionista até para combater o risco de deflação que existia no Japão naquele momento e não surtiu o efeito esperado. O crescimento não deslanchou, quem era rico ficou mais rico e a concentração de renda acabou se ampliando no Japão. Então, existe uma forte pressão para que o novo governo mude os rumos da Abenomics, essencialmente adotando medidas que estimulem o emprego, estimulem o aumento salarial, estimulem o aumento do consumo, que é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos de fragilidade do crescimento da economia japonesa.
Fora isso, existe aí a pressão para que o governo japonês adote medidas de transferência de renda, de transferência de recursos, particularmente para os mais pobres, o que poderia gerar um impacto positivo em termos de diminuição da desigualdade que se ampliou durante os anos Abe, além do fato que poderia ter um impacto positivo também em termos de consumo. Então, a gente está falando de um momento onde o Japão está rediscutindo as Abenomics e considerando que talvez não tenha sido o melhor caminho ou talvez não tenha sido feito da melhor maneira. O interessante é que o presidente do Banco Central do Japão, o BOJ, né, BOJ, que acaba aparecendo em todos os materiais e toda a publicidade internacional, na realidade em toda a mídia internacional, ele tem destacado, o presidente do Banco Central japonês é o Haruhito Kuroda. O Haruhito Kuroda ele tem sido muito refratário a mudanças. Ele considera que a Abenomics foi correta, até porque ele foi um dos grandes patrocinadores desse processo através da política monetária, e ele considera que com a recuperação da economia japonesa, que deve, segundo ele, retomar o patamar do PIB pré-pandemia no final de 2021 ou no início de 2022, o consumo deve voltar a acelerar e deve voltar a deslanchar. E que a política do Abe, consequentemente, não estava errada, nem a política monetária que foi implementada pelo Japão. Enfim, a gente está falando de um país que está se rediscutindo, que está repensando o futuro para tentar destravar o seu crescimento, algo que está encontrando enorme dificuldade, mesmo fazendo uma política expansionista fortemente direcionada e concentrada em aumento do endividamento do governo e mesmo até fazendo uma política emissionista. E só lembrando, Daniel, assim, quando a gente fala sobre o novo governo, é importante notar que é um governo de curtíssimo prazo, né? Porque teremos eleições no Japão, eleições gerais, que tem que acontecer até o dia 28 de novembro, muito provavelmente antes. Está se falando aí talvez no dia 7 ou no dia 14. E esse novo primeiro-ministro, que também, como eu já disse, né, não é lá um cara daqueles, né, muito populares, né, um cara que é capaz de falar, né, de dialogar com a população e tal, ele precisa de ações de curto prazo para garantir uma maioria suficiente para fazer um governo suficiente, um governo razoável, caso o partido seja reeleito. Já vimos aqui que o partido muito provavelmente vai ganhar, porque ganha todas as eleições da década de 50 para cá. Então ele prometeu uma injeção de recurso na casa de 30 bilhões de dólares, exatamente para esse estímulo que você vinha falando, para emprego para a população mais jovem, para estímulo a novos negócios, para ver se a economia japonesa, que, como a gente está vendo, está uma década tentando, consegue finalmente dar aquele salto para frente, consegue finalmente voltar a crescer, algo que é difícil para uma economia, como a gente já falou aqui diversas vezes, uma economia madura como a japonesa, né? A economia japonesa ela é bastante limitada em termos de perspectivas de crescimento. A gente está falando de um país com poucos recursos e que atingiu um PIB expressivo. O PIB do Japão é, até hoje, o terceiro maior PIB do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então, as alternativas para destravar, para impulsionar o crescimento japonês não são as mesmas de uma nação emergente, não são as mesmas de outros países ao redor do mundo. Então, é um enorme desafio no qual o Japão está mergulhado há muito tempo e, muito provavelmente, o que nós vamos ver é exatamente o que você destacou. Uma modificação na política fiscal, vamos ter aí um Japão mais focado em tentar diminuir a desigualdade e estimular o emprego, particularmente dos mais jovens. Ô Daniel, já que a gente falou sobre endividamento japonês, tem uma tradição, quando a gente pega o calendário anual, que tem Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, e tem o governo americano fechando, né? Mas, Daniel, eu não aguento mais. Todo ano vai fechar. O endividamento. Meu Deus, o que vai ser? Todo ano parece que é o fim do mundo. Aí chega um dia ela fala assim, gente, chegamos num acordo aqui, resolveu tudo. Explica essa bagunça pra gente aí, por favor. Ô Tanguy, essa semana, de novo, mais uma vez, nós temos o Congresso dos Estados Unidos debruçado sobre o orçamento. Aliás, esse cenário que você está destacando, eu estava fazendo um levantamento aqui antes do nosso bate-papo, ele já aconteceu dezenas de vezes. Todo ano, Daniel. Não ao tem longo surpresa nenhuma mais. Das últimas décadas. Dezenas não é uma hipérbole, foram dezenas e dezenas de vezes. O que está acontecendo hoje é que o governo Biden precisa de duas coisas do Congresso, e aí envolve tanto a Câmara quanto o Senado. Primeira,
ele precisa de uma extensão da lei orçamentária até dezembro para que haja recursos para manter a máquina americana funcionando, a máquina do governo dos Estados Unidos funcionando, as dívidas sendo pagas e assim por diante. Ele tem até amanhã, quinta-feira, 30 de setembro, para conseguir essa extensão, essa postergação orçamentária. Essa é a questão mais urgente e certamente amanhã o Congresso americano vai aprovar, de um jeito, de outro, vai cobrar mais caro, vai cobrar mais barato, o pessoal vai fazer exigências, vai ter tomar lá da cá, porque isso tem também no Congresso dos Estados Unidos, tangue para choque de muitas pessoas, mas vai acabar sendo resolvido amanhã. O outro problema, que os democratas queriam resolver tudo no mesmo pacote, mas os republicanos no Senado não querem, estão querendo fatiar, é a suspensão do limite de endividamento do governo dos Estados Unidos até o final de 2022. Teto de gastos. Exatamente. Esse limite de endividamento ele foi postergado no governo do Donald Trump, assim como tinha sido postergado no Obama, tinha sido postergado no George W. Bush. Todos os governos fazem isso, aliás, fazem isso mais de uma vez. O Donald Trump fez isso 3 vezes. Suspendeu ali o limite de endividamento do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, isso eu também chequei aqui antes de começar o nosso bate-papo, deve hoje mais de 28 trilhões de dólares. É a dívida do governo dos Estados Unidos, o que é algo bastante impressionante. E o governo dos Estados Unidos é deficitário, o governo dos Estados Unidos ele está querendo lançar agora um pacote trilionário, sobre o qual a gente já falou várias vezes, o que gera muito desconforto nos republicanos, porque isso geraria necessidade de aumento de impostos e tal, e isso também está tudo dentro desse pacote de discussão. Mas o fato é que o Biden tem agora um problema. Ele vai ter que resolver essa questão orçamentária, essas duas questões. A primeira, que é conseguir uma extensão do orçamento até dezembro, o orçamento que vence dia 30 de setembro. E a segunda, a suspensão do limite de endividamento do governo dos Estados Unidos até o final de 2022. Tanguy, para conseguir essa aprovação no Senado, o governo Biden precisa de 60 votos. Ou seja, ele precisa de votos republicanos. Não basta a maioria simples. Então, é algo extremamente delicado, é uma articulação política bastante complexa, tanto que o Biden hoje cancelou uma visita que ele ia fazer a Chicago, etc., para se concentrar na questão orçamentária, porque caso isso não seja aprovado, assim como a gente disse todas as outras vezes, a máquina pública americana você pode ter, eventualmente, até a suspensão do pagamento da dívida dos Estados Unidos, o que seria catastrófico do ponto de vista econômico. Não vamos chegar a isso, certamente, como não chegamos em todas as outras vezes, mas vai ter que rolar uma negociação, vai ter que rolar um carinho, vai ter que dizer, não aumenta os impostos dos meus ricos, pelo menos não dessa forma, não nessa intensidade, esse pacote aí trilionário que você está querendo gastar, vamos conversar direitinho como é que vai ser isso, e aí você vai ter aprovação no Congresso dos Estados Unidos. E porque emprestar dinheiro para os Estados Unidos deve ser um negócio arriscado, né, Daniel? Pô, dá um negócio desse aí, não dá certo, o cara não recebe. Que isso, cara? Já pensou? Olha que loucura. Que loucura. E o pessoal diz que é seguro emprestar para os Estados Unidos. Vou emprestar. Aí juros baixos, não sei o quê. Mas tá aí, o negócio é perigosíssimo emprestar dinheiro para os caras. Você empresta, os caras pagam um pouco e ainda é capaz de não pagar. Fechar o governo, bloquear o governo, sei lá o que vai acontecer com o governo. Ainda bem que a gente mora num país que não tem esse tipo de risco, sabe, Daniel? Às vezes eu fico aliviado. Um país que não tem esse tipo de sobressalto. Paga as contas em dia, né? Paga todo mundo. Óbvio. Não tem cambalacho nas contas públicas. Não tem tomar lá da cá. Aqui é tudo, certinho, sabe? Não tem esse tipo de problema. Muito melhor. Daniel, você ficou sabendo que o Erdogan pegou o aviãozinho dele e foi dar uma passeada na costa do Mar Negro, mas do lado de lá. Ele cruzou ali, pegou a costa do Mar Negro dele ali e falou assim, desse lado aqui não tá bom. Acho que eu vou pro lado de lá. E foi parar em Sochi. Tem do lado de lá, Tanguy? Ele foi parar em Sochi. Aí ele foi dar uma olhada no mapa e viu, mas Sochi aqui tá na Rússia, né? Aí ele aproveitou e encontrou com o seu Vladimir Putin. A situação, Daniel, eu gravei uma Achei coluna... que ele tinha ido ver o Grande Prêmio de Fórmula 1, que foi em Sochi também, né? O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Rússia, foi recentemente. Foi pra isso? Não, ele foi lá passear, não. pegar um sol se mesmo. ele chegou, ele deve ter se frustrado, né? Porque ele não foi na data certa. Aí ele foi... Perdi o Grande Prêmio. Vou conversar com o Putin mesmo, vai ser o jeito.
Daniel, e a situação, assim, eu gravei uma coluna sobre isso antes do encontro. O encontro foi hoje, lembrando, a gente está gravando esse bate-papo aqui na quarta-feira à noite, dia 29, então o encontro foi hoje, quarta-feira. Eu gravei uma coluna ontem para dizer o que estava em jogo, né, qual era o cenário. E agora a gente tem meio que a constatação do que de fato aconteceu. Eles tiveram um encontro de cerca de 3 horas, que mais ou menos ficou claro ali que a situação turca ela é uma situação difícil. Porque é um país que tem uma relação, historicamente, isso aqui a gente já comentou outras vezes também, né? Historicamente muito ruim com a Rússia. Não é de hoje, a gente está falando sobre o Império Russo, o Império Otomano, a relação era difícil, entraram em guerras algumas vezes, tiveram problemas de fronteiras, havia uma rivalidade constante ali. Se a gente for pegar, por exemplo, durante o período da Guerra Fria, a OTAN, a Turquia faz parte da OTAN ainda, né? Desde 1952, que era para conter a União Soviética, que estava logo ali do lado. Apontou até uns mísseis, né? Apontou uns mísseis lá para a União Soviética. De forma irresponsável, sim. Então, a gente está falando sobre uma relação que é tradicionalmente tensa, existe muita cautela, existe assim, uma relação altamente arriscada. Só que os dois, ao longo dos últimos anos, tanto o Erdogan quanto o Putin, têm um ponto comum, que é o fato de que eles têm problemas com os Estados Unidos. A Rússia, por motivos óbvios, parece que falar sobre os problemas russos com os Estados Unidos aqui é chover no molhado, né? São várias questões geopolíticas e tudo, mas a Turquia, particularmente, vem se mostrando muito incomodada com os Estados Unidos. O apoio dos Estados Unidos aos curdos na Síria, por exemplo, é um problema. O fato dos Estados Unidos embarrearem a compra de armamentos turcos. Então, a Turquia quer comprar armamentos norte-americanos, os Estados Unidos falam assim, quer isso aí pra quê? Vai usar com quem? E a Turquia fala, porra, não é mesmo meu saco, né? Vende o armamento, e aí a Turquia começa a querer comprar armamento da Rússia, compra armamento da Rússia. Aí os Estados Unidos falam assim, não, mas da Rússia também não pode. Aí sanciona a Rússia, sanciona a Turquia, né? Então, aí complica, complica isso, porque você fica com uma hesitação para vender armamento para menino Erdogan, só porque a tal da Turquia não é mais uma democracia liberal, não é mais uma democracia, então não dá para confiar no Erdogan. A gente tem, né, questões do Oriente Médio. Essa altura do campeonato, você é aliado de Mohammed bin Salman para querer me meter que, não, porque, veja bem, não é democrático. Pelo amor de Deus também, né? Isso aí. E pro Bin Salman você vende arma, né? O quanto quiser, né? Não tem essa. Pois Querendo aí, a gente vende. Então, assim, há uma tendência do Erdogan a se aproximar da Rússia. Só que a relação da Turquia com a Rússia também é uma relação cheia de espinhos. É uma relação que tem problemas na Síria, é uma relação que tem problemas ali na relação entre Armênia e Azerbaijão, né? Então, a Turquia apoia o Azerbaijão, a Rússia é aliada da Armênia. Então, tem uma série de atritos ali. Só que o Erdogan precisa tomar uma decisão. Assim, eu não posso ficar sem os Estados Unidos sem a Rússia. E o que ele foi fazer hoje, Daniel, foi meio que o beijamão. Ele foi falar, Putin, é o seguinte, a gente tem problemas. Não pode ser isso. Temos questões. A gente, já teve nosso problema no passado, continuamos tendo. Mas eu tô aqui de peito aberto pra gente tentar resolver. Eu vou comprar mais uma bateria antiaérea russa, que são os S-400. Os Estados Unidos já me sancionaram. Olha como é que eu tô querendo ser teu amigo. Já tomei sanção americana, quero comprar mais. Fiquei com gostinho de quero mais, eu quero mais armamentos russos. E vamos tentar resolver aqui o negócio na Síria. E aí, o negócio na Síria, Daniel, também é curioso, que fala assim, caramba, o Erdogan está ali querendo resolver, pensando na população síria, pensando, né, no bem-estar. E, na verdade, pra cima de mim, Erdogan é inimigo do Assad desde sempre. Como é que agora ele está preocupado com a Síria? A Síria do Assad. Porque o que está acontecendo? A Rússia resolveu que vai acabar com a oposição, assim, principalmente a oposição que está ali no norte da Síria, que é uma oposição que é financiada pela Turquia, inclusive grupos terroristas. Então, o que a Rússia está fazendo? A Rússia está descendo o cacete na oposição apoiada pela Rússia no norte da Síria. O que isso gera, Daniel? Isso gera refugiado. Já tem quase 4 milhões de refugiados sírios em território turco, e a tendência é que, se a Rússia continuar bombardeando posições de grupos apoiados pela Turquia, esse número pode aumentar e muito, ele pode até dobrar. O que está diminuindo a popularidade do Erdogan, que vai disputar eleições de 2023. Ele está ficando numa situação difícil. Então ele está ali, fala assim, papai Putin, veja bem, vamos resolver aqui entre a gente. Aí a gente, de repente, aprova ali uma constituição para a Síria, dá aquela estabilizada. Você dá algumas regalias aí para a Turquia. Turquia, por exemplo, pode dar porrada nos curdos quando quiser, que a Rússia não vai se meter. Mas, tem que ter alguma coisa aí para a gente fazer. Algum bem bolado tem que rolar. Então, basicamente, o que o Erdogan está fazendo ele
parece, não dá para garantir, não sei o que vai acontecer semana que vem, mas ele parece ter tomado a decisão que os amigos que ele quer por perto são Rússia e China. A China acho que não surpreende absolutamente ninguém, mas ele considera que a Rússia faz parte do pacote, disse que esse é um movimento que não tem como voltar atrás, vai acontecer, então isso fica um recado também para os Estados Unidos. A posição... Aí ele também deu aquela lambida, falou assim, não, pô, a relação com os Estados Unidos é importante, é histórica, vai ser mantida, mas na prática ele parece ter colocado de fato as apostas dele numa melhora das relações com a Rússia e, por tabela, com a China também. Daniel, quero saber sobre petróleo. Me conta aí o que está rolando no petróleo. Mercado de petróleo essa semana deu uma belíssima estremecida. O barril Brent chegou a ultrapassar a barreira dos $80. Veja você, Tanguy, lembra que a gente falou sobre isso num encontro anterior, que os países da OPEP resolveram dar uma maneirada na produção, darem uma segurada na produção, justamente para aumentar o preço dentro de um contexto de pandemia, que tinha caído num primeiro momento de forma muito significativa, e o fato é que a economia mundial está se recuperando em função da vacinação e existe um temor crescente que os produtores não conseguirão aumentar a produção de volta em comparação ao estágio anterior na velocidade necessária para atender essa demanda crescente. Então, a gente está falando na prática de um cenário onde existe uma perspectiva muito clara de que a demanda por petróleo está crescendo mais rapidamente do que a oferta e, consequentemente, o preço está subindo. Dentro de um contexto onde o preço do petróleo aumenta, existe aí uma tendência de alta da inflação em termos globais e desaceleração do processo de recuperação pós-pandemia. É por isso que a alta do preço do petróleo acaba sendo, na prática, um elemento tão preocupante. Ontem ele deu até uma caída, caiu um pouquinho, porque saíram dados sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos e esses dados surpreenderam positivamente. Havia mais petróleo nos estoques americanos do que se esperava e, consequentemente, o que acabou acontecendo na prática foi que houve ali uma pequena queda. Mesmo assim, o petróleo está acima dos $75 o barril, o que é um patamar muito alto. E existe essa preocupação de continuidade da alta do preço do petróleo ao longo das próximas semanas. É um elemento que a gente vai ter que monitorar com muita atenção, porque isso tem um impacto inflacionário global forte, dentro de um mundo que já está sofrendo com pressão inflacionária. E também existe a possibilidade de desaquecer o processo de recuperação econômica que vinha acontecendo no mundo, que está acontecendo no mundo até agora. E isso mexe com vários países por aí, né? A Rússia, por exemplo, se beneficia demais com isso. Aliás, esse foi inclusive um dos pontos, né? Aproveitando que isso até se liga com a pauta anterior, foi um dos pontos de contato lá entre o Putin e o Erdogan, porque o Putin, existe uma parceria na área de energia para a Turquia comprar energia russa, e aí o preço do petróleo influencia diretamente, né? Porque influencia, o preço do petróleo mexe no gás natural também. Você aumenta o preço do petróleo, o gás natural sobe junto. Para a Rússia é uma ótima notícia, né? Para a Rússia é excelente. Ela senta na mesa de negociação com a Turquia numa posição de muito mais força do que se o preço estivesse baixo. Se o preço está baixo, eu compro de qualquer um, não faz muita diferença. Ter uma parceria com a Rússia nesse momento significa tentar barganhar um pouquinho, de repente baixa um pouquinho, mexe diretamente com o Oriente Médio, isso gera novas receitas para um país sancionado como o Irã, por exemplo. Gera receitas mais elevadas ainda para um país como a Arábia Saudita. O próprio Brasil, né, que é um exportador de petróleo, pode ser beneficiado. Mas também é um grande importador, né? Também um grande importador de petróleo. Em compensação, países que compram muito petróleo passam a ter uma certa dificuldade. É o caso da China, por exemplo. Né? A China é a maior importadora de petróleo, não a maior consumidora. O maior consumidor segue sendo os Estados Unidos, mas eles produzem muito petróleo que eles mesmos consomem. A China, por exemplo, é uma grande importadora de petróleo. Você acha que isso pode complicar um pouco essa tentativa chinesa de voltar a crescer, que ela vem tendo naturalmente ao longo dos últimos meses? Pode sim, porque a China acaba sendo uma grande dependente, exatamente como você colocou, da importação de petróleo. Um petróleo mais caro acaba trazendo constrangimentos para o processo de recuperação chinês, ainda mais dentro de um contexto onde a gente até explorou na semana passada, a crise imobiliária da Evergrande ainda está no radar. Então, a China tem elementos que estão se somando, elementos de preocupação que podem causar embaraços nesse processo de retomada da economia chinesa e, sem dúvida alguma, o preço do petróleo é um desses elementos de embaraço. Maravilha, Daniel. Lembrando aí, pessoal que se interessa pela crise na China, gravamos um episódio também na semana passada sobre
esse princípio de crise na Evergrande. A gente não sabe exatamente para onde que isso vai, mas a gente traçou um cenário ali do que a gente tinha até esse momento. Então ouçam lá os episódios antigos. Queria agradecer, pessoal, que assistiu a gravação desse bate-papo aqui na live no Instagram, que, de novo, a gente está fazendo essa quarta-feira, dia 29 de setembro. É importante, né, Dani, a gente lida com temas de atualidade, deixar um negócio bem claro quando que a gente gravou. Então, na quarta-feira, dia 29, vai naturalmente pro podcast. E agradecer, como sempre, aos nossos apoiadores, a galera que chega junto com a gente. A gente está nesse projeto aqui há mais de 5 anos. Nós somos uma mídia pequena, independente, não temos patrocinadores. Os nossos patrocinadores são os nossos apoiadores, pessoal que ouve a gente, pessoal que curte. Então fica aqui o nosso enorme agradecimento e é o Daniel que vai dizer como é que faz, se quiser se tornar apoiador também. Daniel, conta aí. Se você quiser se tornar apoiador do Petit Jornal, é só ir no site do podcast, petitjornal.com.br. Tem uma aba, uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é mantido exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. E a gente tem mais uma iniciativa de ajuda emocional ao Daniel, que está abalado nas últimas semanas. Se vocês olharem, né, imagens dele, vocês vão ver que ele está com olheiras, está abatido, ele está triste, está chateado por causa da saída da Merkel. Aliás, Daniel, eu estava lendo esses dias agora, na verdade hoje, eu até te mandei o link, que fizeram um bonequinho, né, da Merkel com carinha de urso. Esgotou, Daniel. Você ficou sem. Até isso. Até isso. Você ia comprar pra mim, cara? Você ia comprar pra mim? Aquele bonequinho da Merkel? Ia comprar? Exatamente. Pô, achei aquilo tão legal, aquele teddy bear da Merkel, rapaz. Esgotou, Esgotou. Você vê que não sou apenas eu que estou triste, né? É verdade. Não sou apenas eu. Não sou apenas eu que estou triste com a saída de Angela. Angela, né, Tang? Porque ela é íntima de mim. Então, pros íntimos é Angela. Aliás, ela voltou a responder os zaps. Ela estava meio sumida. Fico feliz, ela estava sem responder os zaps, agora ela voltou a responder. Achei bom, achei interessante. Então, e aí o projeto de ajuda ao Daniel não era, na verdade, o ursinho. É o fato de que a gente vai ter um curso no Petit Jornal sobre a Alemanha, né? Pra gente imaginar como é que fica a Alemanha daqui para frente. Uma Europa sem Merkel, né? Então, o mote do curso é esse. Como é que é, Daniel? A liderança alemã em tempos de mudança, né? Então a gente vai tentar pensar exatamente nesse momento pós-Merkel, então olhando naturalmente para a história alemã, mas tentando projetar um pouquinho quais são os desafios que a Alemanha tem daqui para frente, que a União Europeia tem daqui para frente, se é a Merkel. Se você se interessar, acessa lá o nosso site, o site do nosso outro projeto, que é o petitcursos.com.br. Repito, petitcursos.com.br, lá tem todas as inscrições para você se inscrever e dar aquela força, aquele apoio moral para o Daniel, para ele conseguir se recuperar dessa fossa que ele está vivendo nesse momento e mostrar para ele que tudo pode dar certo. E tem uma forma, inclusive, Daniel, de ajudar o Petit Jornal sem gastar um centavo. O que a pessoa pode fazer? Me conta aí. Rapaz, basta ouvir o Petit Jornal no aplicativo da Aurelo. A Aurelo é uma plataforma que remunera os produtores de conteúdo. Então fica o convite para você nos ouvir. Claro que o Petit Jornal está disponível em todas as plataformas de podcast, mas especialmente na plataforma da Aurelo, no aplicativo da Aurelo. E, aliás, tem a versão também para computador, né? A versão desktop. Antigamente chamava desktop, agora é laptop, né, Tanguy? Isso aí. Daniel, então, terça-feira que vem começa o curso da Merkel. Quarta-feira que vem estamos aí para mais um bate-papo. A não ser, né, Daniel, que aconteça alguma tragédia aí, alguma crise, alguma coisa grande aí. Aí a gente volta antes, como a gente tem feito ao longo das últimas semanas. Maravilha. Valeu, Daniel. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.